São vídeos assim que causa morte de mães. Claro, ninguém sabe o que essa mãe foi, como ela foi, ninguém sabe, mas então não podemos julgar, não é mesmo? Não podemos rotulá-la de mal ou boa. É melhor ficar neutra porque não sabemos o que realmente se passou, mas de qualquer maneira, matar alguém nunca é a solução, nunca é uma justificativa certa e coerente. Porque se ele tiver que fazer isso com a mãe, porque também com o doador de esperma, não é mesmo? Levam-se dois, às vezes, para funk-funk. E às vezes nem dois, apenas um. A outra faz por alguma razão. Ou ela é forçada, ou ela é condicionada a aceitar aquele ato sexual, mesmo dentro do casamento, por causa das crianças. Porque muitas vezes tem mulheres que muitas pessoas não sabem, e tinham várias dessas mulheres assim, que se ela não consentisse ter relações com aquele infeliz lá, ele descontaria nas crianças e ele não daria o dinheiro para as crianças, para manter as crianças, para a manutenção das crianças, ok? Então a gente não pode dizer que você teve que o balance. Não, leva-se dois. E se você tem que julgar as mulheres, então julga o homem também. E aqui, por que mães brasileiras são piores do mundo? Aí eu falei, deve ser a sua mãe ou você. Claro que essa raspucha aqui, no caso dessa raspucha, que parece a minha professora, Dona Lúcifa, ela não tem filho. E graça, eu falei, ainda bem que tu não tens filho. E tua mãe deveria te jogar na lata de lixo. Não fez, ela não fez nada. Deveria te jogar na lata de lixo. Sabe por quê? Porque quando eu vejo como os animais, eu observo tudo, eu sou uma pessoa muito observante, eu observo a natureza e eu aprendo muito com a natureza. Claro, eu já estou velha, mas não é porque eu estou velha. Desde os meus 30, 20 e 20 eu já observava aí muito. E eu aprendi muito com os animais, muito. Eu aprendi o que eles comem quando ele está com a barriguinha, eles estão com a barriguinha doendo. Eles vão lá, comem o quê? Capim, né? Eu aprendi isto, ok? Eu aprendi com os animais que eles têm time, eles têm tempo de cuidar dos filhotinhos deles. Uma gatinha, uma cachorrinha, cadelinha, uma coelhinha, uma burrinha, seja lá o que for, né? Seja qualquer animais, eles têm um tempo de tomar conta de seus filhinhos. 3 meses, mamãe já está fora do ninho. Não é os filhinhos, ela prepara os filhinhos. Ela pavimenta o caminho dos filhinhos. Só assim, lá adiante, os filhinhos, filhotinhos, não vão mais precisar de mamãe. E se algo acontecer com a mamãe? Como é que, se não tiver um ser humano para cuidar daqueles filhotinhos, quem vai cuidar? Aí ela prepara, ela ensina como caçar, ela ensina como ser independente. Mamãe pássara leva o bichinho no telhado ou em outro tipo de altura, ou pode ser uma árvore, e ela ensina como voar para ser independente. Só o condenado do ser humano, nesse caso a ser humana, que tem que carregar esses lixo
certas idades. Eu digo lixo porque a maioria é lixo mesmo. A maioria é lixo. E tem mãe lixo, tem pai lixo, principalmente pai, tem pai lixo. Olha aqui. O YouTube já escolheu aqui pra mim, né? Porque eu botei aqui no canal dessa coisa aqui. Aqui, mãe morta pelo próprio filho, tem várias. Não precisa ter sido uma mãe ruim, ok? Não sei o caso dessa mãe, mas não precisa ser mãe ruim. Só precisa ter sido uma mãe e o filho ser ruim. Uma coisa que essa magricela, para não dizer o contrário aqui, não entende, né? Ela fala que todas as mães brasileiras são ruins, que a mãe critica os filhos. E ela nunca criticou, nem se fosse o marido dela? Ela não criticou? Ela é foi uma boa esposa? Não, não foi. Ela foi uma boa filha ou irmã? Não, não foi. Uma egoísta do signo de peixes. E quem é ela para falar mal das mães, né? O que você sabe sobre uma coisa que você não experimentou? O que você sabe? Para melhor a gente entender uma coisa, a gente tem que pôr isso em prática, porque teoria é apenas uma ideologia. Mas a prática, ela é diferente. Ela é que vai te mostrar. Vai te mostrar usando a mente e usando o físico. Para ver como é. Se você passa a prova ou não. E muitas vezes por isso que essas mulheres não passam. Primeiro, isso já vem de, vamos dizer assim, de linhagem, né? Linhagem mitocondrial. É como se fala o pecado da mãe revisitando a filha, ou o pecado do pai revisitando o filho, ok? Tem esse ditado, né? Na Bíblia nós temos esse ditado. É o pecado dos pais revisitando os filhos. É linhagem, entendeu? Essa filha, às vezes, foi criada apenas para servir a mãe, para cuidar da casa, para cuidar dos irmãozinhos. Às vezes foram as filhas do começo, né, ou do meio, e elas só foram úteis para cuidar da casa, ok? Eu não acho isso mal. Eu mesma ajudei a minha mãe. Eu ajudei minha mãe de coração. Não porque fui forçada. Eu sempre digo isto, mas por amor. Eu estava feliz e serviu. E em troca, o que ela me dava carinho. Ela me levava para a igreja todo final de semana. Ela, depois disso, me levava para a festinha lá, na pracinha que tinha. Todas as festinhas, minha mãe estava metida lá comigo, ou com meu irmão, ok? Então, eu cresci apreciando tudo aquilo e agradecendo a minha mãe. No coração, eu não dizia diretamente, mãe, obrigada, mas no meu coração eu dizia, mãe, obrigada, e eu vou retribuir isto através de serviço. Você serviu para com a senhora. Eu dizia no meu coração, eu não precisava falar, eu agia. Entendeu? Aí ela fala que todas as brasileiras são iguais. Aí eu falei, deve ser você e seu pai, ou sua mãe. Mas a minha mãe e eu não. Ok? A minha mãe e eu não. Porque eu emulei a minha mãe. E eu posso dizer que eu tive uma vida mais difícil do que a minha mãe. Apesar de que a minha mãe teve 9 filhos, mas ela teve suporte de minhas irmãs, financeiro e braçal para ajudá-la. Eu não tive a ajuda de várias pessoas. Eu não tive a ajuda de família de marido, nem da minha família, ninguém. Eu tive que criar 4 e uma neta, porque a safada da mãe
como várias hoje em dia largou, ok? E eu não gosto de ver crianças sofrer. Eu fui pegar a menina porque o nojento do pai não queria essa criança, como se ele pudesse escolher, né? Aí ela alugou um quartinho na casa da a melhor amiga dela. Eu fui visitar ela quando ela deu à luz, eu fui lá no hospital e falei, pra onde você vai depois disso? Vem pra casa. Não quero não, esse pai depois não quer e blá blá blá, gente. Porque ela queria ficar com o macho dela, o pai da criança. Aí alugaram um quartinho aqui perto, não é muito longe não, é do outro lado da rua. Aí ela voltou pra casa, não me avisou, como sempre, né? Não respeita, não tolera. Mas eu tive um sentimento que nada estava bem. Aí uma noite eu saí, fui lá na casa da amiga dela, mais ou menos 10 horas da noite. Aí eu falei, cadê a menina? Tá lá em cima do quarto. Eu falei, eu quero ver a menina. Aí eu subi, a bichinha tava suja com cocô e ela lá embaixo rindo, fumando e assistindo televisão. E a bichinha com febre, com apenas 3 dias de nascida, com febre, sem tomar o leite apropriadamente, que a mãe não fazia. Aí eu falei, eu vou levar essa menina para casa. Se você quiser ela, você vai lá para casa. Mas eu já aluguei. Não, 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 não. Eu vou levar a menina não tá bem. Amanhã você leva ela no posto comigo, porque eu não posso levar, porque eu não sou a mãe. Eu vou levar. Eu embrulhei a criança e saí à noite com a criança. Trouxe para casa e claro, né? Eu levei a fórmula da menina, trouxe a mamadeira e as roupinhas dela, tudo. Eu trouxe comigo. Então eu cuidei. Depois o pai veio e também levava para casa da mãe dele. Entendeu? Aí ficava assim. Aí quando a menina cresceu, a menina era abandonada lá, eu tinha que ir lá, levava coisas para a menina, mercado, comida, né? Comida. Porque praticamente a avó não fornecia, nem o pai também fornecia comida para a menina. A bichinha estava sempre magrinha, chorando, nos cantos da parede abandonada, às vezes sem tomar banho. Eu trouxe para casa novamente, entendeu? Trouxe para casa. Aí o pai vinha para ir buscar, dizia, não, 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 deixa ela aqui, ela tá melhor aqui. E eu criei ela. Foi até quando a minha filha, a outra tia, né, a tia da criança, pagou advogado para lutar esse caso e a mãe ganhou a guarda da menina com a advogado. Aí eu criei a menina, ok? E eu criei os 4 também, eu sozinha. Então eu posso dizer que eu tive uma vida mais difícil. As minhas filhas nunca me ajudaram em nada, com dinheiro, com ajuda de casa, nada, nada, nada. Não lavava um prato para mim, não comprava um pão para mim, ok? Às vezes o meu filho, o mais velho, ele saía para comprar alguma coisa, um pão, né? Que faltava alguma coisa, ele ia comprar. Eu dava o dinheiro, ele ia comprar. Quando era pequeno, quando ele cresceu já mudou. Arrumou namorada, mudou completamente. Aí eu não pedia mais também. Então, ela não pode dizer que todas as mães são iguais, ok? Porque tem muita mãe sacrificadora no mundo inteiro e no Brasil também. E essa mulher, ela falando isso, ela não sabe, ela não fez o dever de casa apropriadamente e não fez suas pesquisas.
para saber que aqui fora tem muitas pessoas ruins, mulheres que juntam-se com o marido para colocar as crianças em jaula de cachorro. Tanto que isso acontece lá nos Estados Unidos. Aqui também, entre os malaios, aconteceu isso. Um casal de muçulmano colocou um menino de apenas 8 anos de idade, desde os 5 anos que ele vivia na jaula de cachorro, sem comer, sem beber. Só tinha o couro e o osso e ninguém se importava, nem a família. Porque se aquilo fosse o meu parente, um parente meu, um neto, eu sempre estava lá para ver. E terminou que esse miserável, como se não bastasse o que ele fazia com essa criança, eles jogaram água quente no menino, matando de vez. Aí foi quando a miséria da autoridade fizeram alguma coisa. Quando o menino já estava morto. Ok? A outra, uma chinesa, foi para o trabalho sem saber que estava grávida e pariu lá no banheiro, pegou a criança, colocou dentro da loca, do loca. Loca é aquele compartimento bem estreitinho, onde se coloca bolsas dentro ou qualquer objeto. Colocou a criança recém-nascida lá e a criança morreu. E eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Qual foi o fim dela? Nem sei se prenderam, porque isso também já é um crime. Colocar uma criança recém-nascida dentro de uma loca. Quem coloca isso? Uma idiota. Ela não queria que o marido visse, porque provavelmente a criança pertencia a um colega de trabalho, quem sabe, né? Era traição. Não quis que o marido soubesse, colocou a criança dentro da loca. Até que viram um mau cheiro lá dentro e decidiram arrombar. Estava lá o cadáver de uma criança recém-nascida. A outra, com o macho, pegou o menino, pegou a menina de 5 anos. Mataram a menina, ninguém sabe como, e colocaram ela dentro daquele spot bem grande de restaurante. Colocaram ela lá dentro da água. A menina ficou lá anos. E o pior é que não teve uma avó para vir ver se a menina estava bem. Não teve uma tia. Praticamente não teve ninguém. Parecia mais que a menina era estrangeira, de pais estrangeiros, e não era local. A menina ficou lá, anos se passaram, até que chegou a hora dela fazer já a 5ª série. Foi que o sistema notou que uma criança que foi registrada não estava atendendo escola. Aí foram bater na porta dos pais. Foi quando encontrou o cadáver da menina dentro do pote há anos. Porque ninguém se importou aí ver o que estava se passando com aquela criança. E vários outros casos de crianças que são maltratadas, são torturadas antes de morrer aqui fora. E ver uma brechó dessa achar que todo mundo, que só o Brasil, onde que tem mães que não prestam. E não comem quase nada. E aqui, my dad raped me for 7 years. Meu pai me estrupou por 7 anos. Pai maravilhoso, né? É isso que essa brechó gosta. E a brechó falando que essa mulher aqui é feminista porque ela tá defendendo a mãe. Ela falou que a mãe era apenas, né, ser humano, que até mesmo a heroína tem falhas. Sim, tem falhas. Eu não fui uma mãe perfeita, e quem foi? A minha mãe não foi perfeita, e quem foi? Se eu for
Se eu for focar apenas nos defeitos da minha mãe, eu vou ver só negatividade. Eu tenho que focar o que ela fez de bom e não o que ela fez de ruim, ok? Ela não me batia assim, com tapa na cara, com empurrão, com pontapé. Não, ela batia com chinela. Não tinha problema. Não me tirou pedacinho meu, não me matou. Eu não cresci chorando com mimimi, porque eu apanhei no bumbum da minha mãe, né? Quando eu tava com ela começou a bater em mim quando eu tinha meus 8 anos de idade. Por quê? Porque a gente saía, ela bateu em todo mundo. Porque a gente saía? A gente saía, porque ela dizia 9 horas, porque era assim, 6 horas após a janta, ela deixava a gente brincar, assim, né? Lá fora de roda, esconde-esconde, coisa de crianças. E contar a história de Malassombro com as meninas da redondeza, das vizinhanças. Mas ela dizia, 9 horas deve estar aqui em casa todo mundo. Era eu, 2 irmãs e um irmão, todos mais velhos. Meu irmão de 10 anos, minhas irmãs de 12 e 13 anos. E eu de 8 anos de idade. Então, a minha mãe fazia um corfio, né? Um corfio que era, essa hora vocês devem estar em casa porque eu vou fechar a porta. Você sabe que mãe acorda bem cedo, né? Ela acordava às 4 horas. Aí a gente dizia, tá bem, mãe. A gente saía, aí não via a hora, né? Não via a hora, já era 10 horas da noite. Às vezes a gente ia pra cá da vizinha do outro lado. Do outro lado, o lugar era totalmente esquisito. Tinha matagal, tinha sítio, tinha malassombro. E minha mãe se preocupava muito, né? Coitada. E ficava com a porta aberta esperando pela gente. A coitada queria dormir e os filhos lá fora. O que eles mereciam? Aí quando voltava era peia, né? Pá, 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 nas canelas. A gente não mereceu? Mereceu. Eu vou culpar minha mãe? Não vou culpar. Ok? Não vou culpar. E eu não esperei ser mãe para não culpar a minha mãe por isso. Eu entendi. Eu não fiquei chorando. Eu não culpei a minha mãe. Na minha mente dizia, eu tô errada. E eu estava realmente errada. E as minhas irmãs também. Principalmente as mais velhas. Né? As mais velhas. Que não chamaram a de menor para voltar para casa. Ficou lá na casa da vizinha. A segunda vez foi porque eu pulava a cerca para ir para casa da minha colega de escola, né? E também já era noite, também 8h30 da noite. 8h30 da noite, e ela dizia 9 horas, 10 horas para estar em casa. E eu voltei tarde, apanhei. A terceira vez foi por causa de um boato que teve lá, né? Porque esse nojento, 17 anos, que morava uns 0,3 quilômetros da minha casa, né? Eu era irmã, eu era amiga da irmã dele, Marli, que era mais ou menos da minha idade, mais ou menos, né? Nós estávamos com 12 anos de idade. Então, tinha as meninas lá, tinha outra menina, Socorro, Cilinha, uma fofoqueira Margarete, uma sarará, fofoqueira. Cilinha era branca, Socorro era branca, Marli era asiática, a mãe dela parecia chinês, o pai dela era português, era eurasiana. Então o irmão dela, né, também era eurasiano. Então quando eu entrei na casa dela, foi Natal. Aí eu fui lá porque a minha amiga Socorro me chamou. Vamos para casa de Marli para desejar eles a boa festa. Eu falei, tá bom.
menina, né? Socorro tava com 13 anos. A Celinha tava com 10. Margarete tava com 10. Eu tava com 11, Marli tava com 11. Tudo menina. Aí eu fui lá. Quando eu chego no terraço, aquela miséria do irmão dela, 17 anos de idade, foi e me beijou na boca. Me agarrou e me beijou. Eu puxei ele, porque eu achei isso estranho. Um cara de 17 anos pegar uma menina e beijar na boca. Aí Margarete viu, né? Aí espalhou pela vizinhança. Aí você sabe que rumor é como um tipo de, sabe? É como você espalha batata ou verdura ou frutas de uma cesta na, no chão. Ela nunca vai na mesma direção, né? Ela sempre desvia-se. Então o rumor sempre tem outro lado. E eles pensaram que eu queria aquilo, entendeu? Que eu também gostei. Naquele tempo era assim. As meninas também eram culpadas por várias coisas, mesmo se fosse uma criança e o cara mais velho. Aí isso caiu na boca do meu irmão, foi cair na boca da minha irmã e da minha mãe, da minha irmã mais velha. Quando eu voltei da escola, eu levei uma pizza por nada, uma sova por nada. E mesmo eu explicando a elas, elas não queriam entender que esse nojento me beijou. Ela falou, ele te beijou? Eu falei, sim, ele me beijou, eu não tenho nada com aquele cara, eu não conheço ninguém. Pode perguntar à minha amiga Carmen, da escola. Eu não tenho nada com ele, não tenho nada com aquele cara. A minha mãe falou, ok, vou denunciá-lo. E minha mãe realmente denunciou e a gente foi lá chamada para depor, né? Minha mãe fez um BO contra esse cara e chegando lá, o delegado perguntou, menina, ele se fez alguma coisa com você? Ele me beijou. E além do beijo? Nada mais, só me beijou. Aí o caso foi dismisso, né? Porque ele não fez nada, não teve esse negócio de, né? Não foi além disso. Então, se fosse além disso naquele tempo, era para casar. Já que não teve nenhum outro ato, então ele falou, o caso está dismisso, a senhora não pode fazer um hoax por causa disso, o cara apenas beijou a sua filha. Aí minha mãe ficou fula, minha mãe falou, mas não importa, ela é uma criança e ele tem 17 anos. Aí o delegado fez, tá bom, a senhora se acalme. E outra coisa, então nesse caso, a senhora é para não mais discutir com esses povos, com esses vizinhos. Minha mãe falou, eu nem conheço essa senhora, porque a mãe dele também veio, eu nem conheço essa senhora, nem quero conhecê-los. Eu moro bem afastado no sítio, eles moram em outro sítio. Aí o delegado falou, tá bom, então vocês não é mais para se discutir e fica por isso mesmo. Porque não pode fazer nada porque só foi um beijo. Entendeu? Então foi isso que aconteceu, né? E depois disso eu não mais quis falar com aquele cara. Ele ainda me olhava no ônibus. Quando pegava o ônibus para ir para a escola, me olhava. Aí eu ia pra frente. Nojento, safado, imundo, tarado. Vai pegar uma da tua idade, nojento. Pegar uma menina de 11 anos, tem vergonha na cara. Aí depois disso eu não fui mais na casa da Marli e eu não falei mais com a irmã dele. E ela também foi proibida de falar comigo e eu proibida de falar com ela. Por causa daquele imundo.
Aí a mãe dele falou, esse filho aqui é a minha mão direita, é o que mais faz coisa pra mim. Aí minha mãe falou, mas isso não tem nada a ver. Mesmo ele sendo um bom filho, ele ainda pegou a minha filha, que foi lá com as amigas para o Natal. Não tem nada a ver. E o bicho só ficou calado. Né? E ela, além do mais, nós ainda era de menor ainda. Safado. Depois eu encontrei ele no ônibus quando eu cresci. Já estava com meus 16. Aí ele, eu tô com a namorada. Aí e daí? Eu nunca te conheço, não tem nada a ver contigo. Porque eu gosto de meninas assim, que usam óculos, que são bem estudiosas. Assim, eu não sou pra você, você é muito mais velho do que eu, ok? Você tem mais que pegar uma da sua idade. Nojento, com 20 e poucos anos, querendo, né, falar essas besteiras só porque me perdeu, porque eu nunca quis ele, nunca. As irmãs deles até que ia. E era tudo muito metida, cara, de asiáticas, muito metidas. Ele pensava que eu não podia pegar tanto menino bonito. Tinha até um italiano lá com os olhos azuis, cabelo escuro, bem bonito. Que era louco por mim. Para que eu quero aquela peste? Peste feia. Então, essa mulher aqui, ela não fez o dever de casa muito bem. E ela não pode generalizar as mulheres todas do Brasil, as mães, né? Dizendo que são as piores do mundo. Isso foi a pior coisa que essa mulher fez, que essa mulher falou aqui. Foi a pior coisa. Ela está generalizando o resto do Brasil pelas mulheres da favela, essas mulheres cachaceiras, algumas, que não sabem criar os filhos, criam os filhos para a rua, para o mundo. Na maioria dos países africanos também são assim. Ok? Na Ásia também. As avós e as tias quem criam os filhos delas, ou empregadas, senão elas não dão conta. Sozinhas elas não sabem dar em conta. Elas não sabem. E os brasileiros, eles aprendem isso quando eles casam com uma delas. E tá cheio de brasileiros assim aqui. Sempre que eu vou para embaixada, tem um como asiática, tirando visa para elas irem para o Brasil. Hora da China, hora daqui. Tá cheio de brasileiros com asiáticas aqui. Cheio. Entendeu? Aí depois que acontece alguma coisa, aí ficam culpando a mulher, querendo agredir a mulher, isso e aquilo. Né? O outro também, um americano, casou-se com a mulher daqui. Resultado. Depois, eles se desentenderam e a mulher falou para ele que ele não podia mais ficar na casa, que ela ia para a corte para tomar casa e tomar o filho, ele não podia ficar com o filho. Era o pai que cuidava da criança, não era nem a mãe, era o pai. Aí esse homem se desesperou, fechou as portas e queria matar todo mundo, um americano. Isso aconteceu aqui. Aí, o que aconteceu? Chamaram o tipo desses policiais, né? Polícia SWAT, como fosse SWAT, especial time, para vir arrombar a casa, tudo aquilo e pegar o homem. O homem não quis se render e jogou-se do 10º andar. Realmente uma tragédia. O outro também, um americano negro, casou-se com as indianas negras também. Foi a mesma coisa, a mesma coisa. A mulher se juntava com a família dela inteira para grilhar o homem. O homem às vezes ia
queria ir para a América levar o filho, não podia. Elas não deixavam. Ai, que bagaceira. Mas elas também nem criavam os meninos apropriadamente. O menino ficava solto por ali, pelo playground. E também não queria que o pai também cuidasse do filho. Entendeu? Então pode dizer, é só as brasileiras que não prestam. Não, isso aí é estupidez dessa mulher. É estereótipo de estupidez, discriminação, etc. Porque eu tive uma boa mãe e eu fui uma boa mãe. Eu fui uma boa mãe. Criei meus filhos com sacrifício, com cuidado, nunca deixei faltar nada para eles. Principalmente proteção, amor, carinho. Entendeu? Para mim, proteção, amor e carinho e paciência são os ingredientes para criar filhos. O que eles escolhem ser amanhã é problema deles, não é nosso problema. Pelo menos a gente pode dormir tranquila, sabendo que a gente fez o melhor. E se eles não retribuíram com o bem, é problema deles, não é a sua. Você fez sua parte de mãe, isso que importa. Então elas falam, toda mãe, porque as mães não prestam. Se os filhos abandonam, é porque a mãe não presta. Nem sempre. Aqui teve um caso de uma velhinha, coitadinha, acho que já morreu. A história dela foi a seguinte. Ela sempre trabalhou, como faxineira, para criar o filho. O marido morreu nesse meio tempo, e o miserável do filho mandou a mãe passar o nome da casa para ele, porque ele ludibriou a mulher, a velhinha, né, que já estava com 70 e poucos anos, quase 80, e ainda trabalhando. Então, né, ele manipulou a cabeça da mãe para fazê-la assinar o DID, o registro da casa no nome dele, a qual ela fez. Sabe o que o miserável fez? Ele casou-se. Não, antes disso de casar, a mãe fez questão de colocá-la na Universidade de Medicina. Ele tornou-se um médico. Casou-se também com a médica. Quando casaram-se, ele vendeu esse flat e comprou outro, um condomínio. E não deixou nenhuma parte para a mãe, mas ele trouxe a mãe com ele. Mas quando eles se mudaram, quando ele se casou, a miserável da mulher dele e ele falaram que eles não queriam faxineira dentro de casa, porque a velhinha era faxineira. E eles não queriam ela. Colocaram a mala dela para fora, mandou ela ir dormir no corredor do flat, do bloco. E ela foi procurar abrigo, sem nada, sem eira nem beira, há quase 80 anos de idade. Isso que o miserável do filho, como ele retribuiu a mãe. Por isso que essas maldição aqui, teve esse negócio de Confúcio que ensinou isto e aquilo. Se já teve um sábio para ensinar esses povos, é porque esses povos não prestavam. Tinha que ter alguém para guiá-los. Entendeu? Porque eles não sabem serem conscientes sozinhos. Eles precisam de guia. Várias pessoas aqui nessa terra são assim. Eles não sabem ser conscientes, ser bons sozinhos. Eles precisam de guia. Eu sei que no Brasil está cheio, mas não é só o Brasil. O Brasil apenas carrega a extensão. O Brasil carrega a diáspora daqui de fora. Certo? Então é isso que acontece. Por isso que a gente vê tanta calamidade, tanta tribulações,
crimes, de atrocidades no Brasil. Porque eles carregam essa diáspora daqui de fora. Ok? Então, a minha mãe e eu poderia jogar os meus filhos no lixo. E minha mãe também. Mas não fizemos. E só por o motivo de não fazermos isto, que eles deveriam dar graças. Ah, mas as crianças não pediram para nascer. Ok, e a minha mãe e meu pai pediram para nascer? Como você vai responder isto? É isso que eu pergunto a esses narcisistas que chamam pais e as mães de narcisistas. Se bem que existe narcisistas pai e mãe, ok? Mas o problema é que não precisa ser narcisista e ruim, uma má mãe, para ser julgada, para ser rejeitada, para ser abandonada. Não precisa. Ela só precisa não ter dinheiro, din-din, para eles abandoná-las. Um filho só reconhece a mãe quando ela tem dinheiro. Ok? Só reconhece a mãe quando ela não tem dinheiro. Uma mãe só é reconhecida quando ela tem dinheiro para dar para esse filho. Ok? E eles ficam dizendo que as religiões enaltece e idolatriza as mães. Bem, eles fazem isso por causa daqueles tempos. Aqueles tempos eram diferentes, né? Eram diferentes. As mulheres era totalmente diferente. Elas tinham outro tipo de mentalidade. Não tem a mentalidade de hoje em dia moderna. Por isso que as religiões se formaram dessa forma. Ok? Nos anos 70 também no Brasil, a mãe era a rainha do lar no catolicismo. Era a rainha do lar. As mães eram homenageadas nas escolas. A gente fazia quermesses nas escolas nos dias das mães. Eu era escolhida para atuar como uma pequena estrela, né? Para recitar poesias no dia das mães. Não apenas isso, eu era a rainha do milho. No São João, eu era a recitadora de poemas para as mães, né? Um deles seria: eu sou tão pequenininha, tamanho do botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso se furou. E eu dizia isso com a maior paixão, porque eu não tinha meu pai de qualquer maneira. Aí eu fazia isso com expressão. O bolso se furou, papai caiu no chão. E mamãe de tão boa ficou no meu coração. Né? Mas a gente não pode falar isso para todas as mães do mundo. Olha o caso daquela mulher, daquela atriz americana, chamada de Mia Farrow. Procura aí Mia Farrow. Miafarrow. Procura aí ela. Quem foi ela? Fizeram um filme para demonizar aquela mulher, chamada de Mama Dearest, ou seja, mamãezinha querida. Entendeu? Ironizando, né? Querendo demonizá-la, falando que a mulher era ruim, má, uma mãe adotiva má. Agora, o que se transpareceu por trás dessa história, desse filme? Por que esse filme foi criado? E quem o criou? Quem criou foi o próprio ex-marido,
O Miserável do Velho, um velho judeu chamado de Woody Allen, que por sinal é um diretor de cinema bem conhecido no norte das Américas. Mia Farrow foi a esposa dele. O que aconteceu foi o seguinte: essa mulher, ela adotou 3 crianças, um coreano, uma menina, uma coreana, um coreano, ou um chinês, uma coreana, um chinês, um menino, ok? Todos de menor pequeno, acho que 6, 7, 5, e uma menininha branquinha, ruiva, dos olhos azuis, irlandesa, algo assim. Ou era, acho que era russa, né, eslávica. Então, foi 2 meninas e 2 meninos. O que aconteceu foi o seguinte: esse miserável velho era um pedo, né? O papa anjo. Ele pegava, ele molestava os meninos à noite, ok? Veja essa história. Molestava os meninos à noite. Quando ele fazia isso com a menina branca, que a menina estava lá, quando essa menina branca cresceu, ela falou que esse maldito velho chamava ela para o couch, que é o sofá à noite, para colocar ela no colo dele e começar os abusos, né? Ele colocava a mão dentro da calcinha dela, mas ela não deixava, ela saía correndo. Saía correndo, mas não dizia mãe. Os outros permitiam, os asiáticos permitiam. Ok? E o que aconteceu? Eles cresceram. Quando eles cresceram, a bicha da coreana foi dormir com o velho, traindo a própria mãe adotiva. Ok? A mulher, já de saco cheio, a atriz Mia Farrow, divorciou-se do maldito velho. Aí ela fez um lawsuit contra ele. Ela, como se fala, processou o velho, né? Processou o velho por causa do que ele fazia com as crianças. O que aconteceu foi o seguinte: o velho manipulou a cabeça desses 2 asiáticos malditos. Ele tentou com a menina ruiva, a menina ruiva, mas não conseguiu. A menina a todo tempo adamante do lado da mãe. Ela disse que a mãe não era má nessa história, era o pai que molestava ela. Entretanto, porque o velho era um diretor e a mulher apenas uma atriz, e dinheiro fala mais alto, a corte absolveu o velho, ok? Não prendeu a mulher, mas também não prendeu ele. E precisa prender ela para que ela não fez nada. Porque o miserável velho mandou os 2 asiáticos depor contra a mãe, dizendo que a mãe os maltratava. E não era verdade. O que aconteceu foi o seguinte: porque a menina branca era mais apegada à mãe do que os dois asiáticos. Os 2 asiáticos eram mais apegados ao velho, ok? Então, ele levou esses dois asiáticos, a coreana e o chinês, levou em conta que a mãe dava mais atenção à menina e falou que não dava atenção a eles. Aí, falou que ela era uma mãe ruim. E assim todo mundo comprou essa falsa narrativa de que Mia Farrow era a vilã nessa história. Na verdade, foi o velho todo o tempo. E terminou que a menina ruiva ficou com a mãe, cresceu, ficou com a mãe, e os 2 nojentos e a cretina da coreana casou-se com o velho, e o idiota do chinês seguiu o seu caminho. Aí você vê, essa mulher, ela não tinha nenhum dever do mundo de cuidar desses lixos. Ela poderia jogar fora, ou jogar de volta para o orfanato, dizer: eu não quero eles,
Eu não parei esses troços. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é da minha linhagem. Isso vem de outro país. Por que eu vou criar? Hã? Por quê? Afinal de contas, aqui ninguém cria filho de branco. Ok? Negro nenhum na África cria filho de branco. Hã? Hã? Nenhum asiático cria filho de branco. Porque essas porra de branco tem que criar filho de africano e asiático? Hã? Tem cabimento isso? Tem lógica? Hã? Que estupidez é essa? Que babaquice é este? É este? Não faz sentido. E se eles tomar conta, porra, seja grato, entendeu? Sejam gratos. Sejam gratos. Mas não. Se virou contra a mulher. A mulher era ruim? Não. O seu pecado, o seu crime? Porque ela era diferente dos malditos. E o velho os comprou com dinheiro, porque para esses troços, o dinheiro fala mais alto. Eles são movidos por dinheiro. Eles não têm moral. A moral dele é o dinheiro. Eles deixam o dinheiro comprar suas moral. Ok? Isso que acontece. Então, esses exemplos foram exemplos de que nem sempre uma mãe que é abandonada, uma mãe que é apedrejada, uma mãe que é humilhada, uma mãe que é abusada, até mesmo o pai, fizeram algo errado enquanto criava esses lixos. Nem sempre. Tem muito filho ruim, tem muito pai ruim, tem muita mãe ruim, ok? Eu entendo tudo isto, eu aceito, mas nem todos os casos são casos de mães que foram ruins. Mas sim, o problema com essas mães é que ela não tinha grana, fundo, money o suficiente para dar para esses lixos. Porque tudo que eles queriam era dinheiro. E essa gorda aqui não tá fora disto. Ela queria era dinheiro. Ok? Dinheiro. Ela queria dinheiro. Esses tipinhos assim quer dinheiro. A mãe não tem, joga fora. Fala mal. Pior ainda, fala mal da mãe, né? Come a carne da mãe. Ora pelas redes sociais. Ora na real. Ok? E a verdade é que nenhuma pessoa é obrigada a tomar conta de um filho para sempre. Nem sempre, ok? E eu tenho pena das mães atípicas, chama mãe atípicas, que tem que tomar conta de autistas. Eu tenho a maior pena delas. Vocês são uma heroínas, ok? E eu só falar daquelas que tomam conta sozinhas, não aquelas que têm empregada, não aquela que tem a família para ajudar. Eu tô a falar daquelas que sozinhas tomam conta desses meninos. Antigamente, no meu tempo, eu até trabalhei no Recife em uma creche só para autista mesmo, não verbal, chamada Guru. Guru. Era uma creche enorme. E eu sei o quanto é difícil, mas esses povos também, as mães colocavam os filhos lá. As mães, isso era privado, hein? Era para pessoas burguesas que tinham dinheiro.
E os pais jogavam os filhos lá e não queriam mais pegar. E ficava à mercê lá da escola, daquele grande colégio lá. Mas eu trabalhava pelo dia. E eles eram umas crianças muito afecciosas, né? Muito ok. Alguns riam, outros faziam barulho, batiam com a cabeça na mesa. E eu nunca esperei que eu teria um filho, mas ele não é não verbal. Ele é autista, mas é autista verbal, ok? Como eu também fui, mas eu fui não muito verbal, mas quando eu cresci, ainda bem que essa coisa saiu de mim e eu comecei a falar. E hoje em dia eu posso dizer que eu estou livre, ok? Eu estou livre, ainda bem que eu não fui totalmente 100% autista, 100%, né? Como aqueles outros que são não verbal. E, sinceramente, minha saudações para todas as mães que tomam conta de seus filhos para sempre, no caso dos autistas não verbal. E essas mulheres são heroínas e eu quero dizer que ninguém é de ferro. Que é muito difícil ser mãe, não é fácil ser mãe. É mais fácil ser uma mãe gata, é mais fácil ser uma mãe cadela, é mais fácil ser uma mãe égua do que uma mãe humana, ok? E muitas de nós já estava dentro da configuração astral para ser mãe. Nós não pedimos para ser mãe, não conscientemente. Inconscientemente sim. Por quê? Porque já estava dentro de nosso ódos, de nossa configuração astral que é dada para nós. Nós não podemos mudar isto. Mas a gente pode mudar um pouco o roteiro, mas a gente não pode mudar as configurações. Entendeu? Para vir uns lixos desse e vir criticar as mães e criticar todas as mães brasileiras em geral, só porque ela teve uma mãe que não prestou, talvez, não sei, ou porque não prestou porque não tinha isso. Eu sinto pela minha nora também, que ela tem uma filha que é também de peixe. Nossa senhora, tem que tomar cuidado com aquela dali. Ai, sei não, viu? De qualquer maneira, quase nenhuma filha presta. Filhos, né? Filha não, só apenas não, filhos, machos e fêmeas. E para todas as mães que têm um filho bom, dê graças aos seus filhos. E dê graças à sua boa sorte, dê graças aos seus filhos. Se você tem um bom filho, uma boa filha, dê graças a eles. Ok? Sejam boa para com eles. Não tire vantagem nenhuma dos seus filhos, que são bons filhos, filial. Ok? E para os filhos e as filhas mal agradecidas, eu tenho isso para falar. A tua mãe poderia ter te jogado, te abortado. Se elas não fizeram, dê graças, viu? Dê graças. E eu espero que você não tenha filho. Começa aqui. Espero que você não tenha filho. Porque se você tiver filhos, amanhã depois, boa sorte, viu? Porque rabo falou, rabo pagou. Cuidado. Cuidado, viu? Cuidado com o futuro. Se você for mãe ou pai e você ser mau filho e mal filha, cuidado com o futuro. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no quintal alheio.